Esta noite, Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Quem achou diz amém. Está escrito assim a palavra de Deus: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E você diz graças a Deus. Meus irmãos, Deus estava falando ao coração do seu servo Josué, que veio a ser o sucessor de Moisés. E Deus deu a Josué agora a tarefa difícil, árdua, mas também honrosa, de conduzir, de liderar o povo de Israel e fazê-los entrar e conquistar a terra de Canaã. E para que ele fosse capaz de alcançar as expectativas de Deus e realizar aquele projeto tão grande que estava no coração de Deus, que era entregar a terra de Canaã nas mãos do povo de Israel, ele precisaria então estar debaixo da direção total do Espírito do Senhor, sendo orientado por Deus, sendo conduzido por Deus. E aí, meus irmãos, é quando Deus fala com ele, disse: te esforça, tenha bom ânimo para você fazer conforme tudo que está escrito na lei, na palavra que eu já dei a vocês através do meu servo Moisés. E nós sabemos que naquele tempo, meus irmãos, eles não utilizavam livros como nós utilizamos hoje, nesse formato, né? Páginas branquinhas, uma capa bonita, de luxo, né? Tinta preta e vermelha, e assim sucessivamente. Eles escreviam em papiro. O livro deles era feito de um material muito rudimentar, eram rolos feitos de papiro ou de couros de animais, e ali eles escreviam e deixavam registrados as orientações, e tudo estava ali registrado conforme Deus havia dito a Moisés. Deus primeiro deu 10 mandamentos, escritos pelo dedo do próprio Deus lá no Sinai, escrito lá na pedra, mas depois o Senhor disse a Moisés: escreve, registra, para que o povo seja relembrado de tempo em tempo e saiba o que eu desejo que eles façam, como eles devem viver. Por isso Deus disse no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nesse livro, medita nesta palavra, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ora, queridos, eu quero nesta noite lhes dar alguns motivos para você ler a Bíblia Sagrada. Eu quero lhe dar alguns motivos para você buscar mais comunhão com Deus, através da Bíblia, através do livro da lei, através da revelação do Senhor que está contida nesses 66 livros aqui reunidos. Eu quero lhes dar motivos para praticar a disciplina da leitura da palavra, para praticar a disciplina da meditação da palavra. Eu quero convidá-los nessa noite a voltarmos a praticar o exercício da leitura bíblica, da meditação bíblica,
de ouvir Deus falar conosco em segredo, em particular, diretamente através da sua palavra. Aleluia! E isso acontece quando nós tiramos algum tempo na nossa casa, no nosso trabalho, em algum momento do dia, nós tiramos um tempo para estar a sós com Deus, para abrir a Bíblia, para ler e ouvir o Senhor nos falar, nos orientar diretamente. Isso acontece quando nós viemos à igreja, ao culto, e ouvimos Deus falar conosco também pela exposição e a pregação da palavra. Eu já vos disse aqui semana passada que é feliz e bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica o que está escrito no livro de Deus, na palavra de Deus. Então, se você só ouvir, você já está sendo abençoado. Se você começar a ler e a meditar, você será ainda mais abençoado. E quanto mais você colocar em prática o que está escrito nesse livro sagrado, meu irmão, não vai haver limites para as bênçãos de Deus recaírem sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque Deus está falando para Josué: assim você fará prosperar o seu caminho. Você vai fazer prosperar o seu caminho. Você será bem-sucedido, o Senhor disse, prudentemente te conduzirás, na medida que você, aleluia, se alimentar da mensagem divina contida na Bíblia, na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, um cristão próspero espiritualmente falando, um cristão bem-sucedido espiritualmente falando, um cristão que tem uma vida grande diante de Deus e dos homens, uma vida edificada, e para edificar outras ele necessita ter intimidade com a palavra, intimidade com a Bíblia. Você já prestou atenção que tem pessoas que não têm intimidade com a Bíblia? Você já prestou atenção que às vezes no culto, na hora da leitura oficial da palavra, aquela leitura inicial do culto, o pastor chega aqui e diz: irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Sofonias. Tem irmão que passa meia hora folheando para lá e para cá, para lá e para cá, e nunca acha o livro de Sofonias. Aí ele olha para o que está do lado, só para ver se ele entende mais ou menos que parte da Bíblia é. Termina a leitura e ele ainda está lá procurando o livro que ele não tem intimidade, não conhece a sua Bíblia. Não é assim que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que o pastor diga: abre aí a sua Bíblia no livro de Naum. E você já consegue abrir bem em cima, assim, olha, oh meu Deus. E olha que é um livro pequeno, né? Isso para quê? Para quem tem intimidade com a Bíblia, para quem conhece a sua Bíblia, para quem realmente ama a palavra, lê a palavra, medita na palavra. Nós não podemos ser igual aquela irmã da história, que ela estava, com problemas de visão, e ela um dia orou, e pediu para o pastor fazer uma oração por ela, porque ela não enxergava direito, e fazia mais de uma semana que ela não achava os óculos dela, e ela não conseguia fazer nada dentro de casa, não conseguia enxergar, até que um belo dia, ela pegou a Bíblia para ir para o culto, e o óculos dela estava dentro da Bíblia dela. Significa que tem gente que está passando lutas, dificuldades da sua vida, simplesmente por não abrir a Bíblia Sagrada, por não abrir a palavra de Deus. E Deus está nos convidando à prática, ao exercício, à disciplina da leitura, da meditação, do conhecimento através da palavra de Deus. Vou lhe dar aqui alguns motivos para você voltar a ler a Bíblia. Vou lhe dar aqui alguns motivos para você tirar pelo menos 10 minutos do seu dia em casa, antes de sair do trabalho, ou no final do dia quando voltar, para você pegar a sua Bíblia, abri-la por alguns instantes
e deixar Deus edificar a tua vida ainda mais. Vamos lá? Vamos abrir em Salmo 119, o verso 140. Por que nós devemos ler a Bíblia? Porque nós precisamos meditar na Bíblia. Salmo 140, Salmo 119 e o verso 140. Por falar nisso, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia que o maior capítulo da Bíblia é exatamente o Salmo 119? Salmo 119 possui aí 176 versos. É a parte da Bíblia mais longa, é o capítulo mais extenso da Bíblia Sagrada, Salmo 119. E aí, o verso é o de número 140. Diz assim: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Irmãos, o salmista está dizendo assim: não existe nada no mundo mais puro, mais verdadeiro, mais sincero, mais digno do que a tua palavra, Senhor. Todos os outros livros que existem no mundo podem conter verdades, podem conter bons ensinamentos, podem até servir de grandes lições, mas eles não são inspirados por Deus, eles não são divinos, eles não têm uma revelação divina e espiritual que a Bíblia possui. Por isso, ela é mais pura do que qualquer outro livro, do que qualquer outra fonte de ensinamentos. Os homens, muitas vezes, falam e não cumprem o que falam, não prometem o que falam, e nisso, às vezes, os homens erram, falham, mas o salmista está dizendo: a tua palavra não erra, a tua palavra não falha, a tua palavra é pura. Logo, se a palavra de Deus é pura, por que eu vou meditar nela? Porque ela vai também me ensinar a ser puro. Ela vai produzir pureza na minha vida. Primeiro motivo para você ler a Bíblia, porque ela promove pureza. Crentes puros é o que Deus está procurando nesses últimos dias, irmãos. Nós precisamos voltar à pureza da fé, à pureza espiritual. Nós precisamos voltar, irmãos, a servir a Deus como homens e mulheres de Deus, puros e puras, que não olham com maldade, que não pensam com maldade, que não julgam com maldade, mas que fazem a vontade de Deus de forma sincera, honesta, pura, para agradar a Deus antes de tudo, e só depois agradar aos homens. Deus precisa de uma igreja pura nesses últimos dias. Deus precisa de pregadores que preguem a palavra na sua pureza, na sua simplicidade, na sua verdade. Aleluia, Deus precisa de mestres, de ensinadores, de professores que ensinem a verdade pura e crua como ela é, sem enfeitar, sem colocar adereços, sem querer agradar o coração das pessoas, sem adulterar a mensagem verdadeira do Evangelho, para que ela se molde ao comportamento das pessoas. Não é a palavra que tem que se adaptar ao comportamento das pessoas, mas são as pessoas que têm que se moldar ao ensino verdadeiro e puro desta palavra, desse livro sagrado. Aleluia! Eu não posso fazer com que a Bíblia sirva a mim, não, a Bíblia não é para me servir, eu é que sou servo da palavra, eu é que tenho que servir a Bíblia, eu é que tenho que obedecer o que ela manda. Se ela manda amar, eu vou amar. Se ela manda ajudar o próximo, eu vou ajudar o próximo. Se ela manda perdoar, eu vou perdoar. Se ela manda obedecer, eu vou obedecer, porque eu sou servo da palavra de Deus. Ela promove essa pureza na medida que nós lemos, na medida que nós ouvimos,
na medida que nós nos esforçamos para praticá-la, ela vai produzir pureza em nós. Nós vamos deixando gradativamente a nossa vida velha para viver uma vida mais pura diante dos olhos de Deus. O meu desejo é que Deus olhe para mim nesta noite, pastor Bruno, e veja em mim pureza um pouco mais do que ele viu ontem, pelo poder dessa palavra que eu estou pregando, porque enquanto eu prego para você, eu prego para mim também. Enquanto eu falo ao teu coração, Deus está falando ao meu coração primeiro. Você sabia disso? Antes da palavra chegar à igreja, a palavra passa pelo pregador que está ministrando. Então ela está cortando aí e ela está cortando aqui também. Quantos desejam ser mais puros diante dos olhos de Deus pelo poder desta palavra? Aleluia! Vamos abrir no Salmo 107, no verso 20, eu vou lhe dar um segundo motivo para nós nos apegarmos mais à Bíblia, à palavra de Deus. Salmo 107, o verso 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Olha o que o salmista está dizendo no Salmo 107, no verso 20. Que a palavra de Deus promove cura no meio do povo de Deus. Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os curou, e os livrou da sua destruição. Irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus pode curar alguém quando esse alguém simplesmente estiver lendo a Bíblia. Deitado ou sentado na beira da sua cama, da sua mesa, quando abrir o livro sagrado, eu não tenho dúvida de que essa palavra pode entrar penetrando o teu coração, rasgando a tua alma e sarando o teu corpo também, só de você ler, só de você ouvir Deus falar com você pela palavra. Glória a Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ela promove cura. Quando Deus quer curar, Ele pode usar um profeta, Ele pode usar o pastor para ungir com óleo da unção, Ele pode fazer diversas maneiras, mas uma das maneiras mais eficazes que Deus utiliza para curar o seu povo é exatamente através da ministração da sua palavra. Porque esta palavra, meus irmãos, quando ela é ministrada, quando ela é pregada, ela vai produzir fé no coração do crente, e na medida que a fé desse crente ela é produzida, aumentada, acrescentada, os milagres começam a acontecer na sua vida, as doenças começam a cair por terra, a fé começa a ter lugar, e a doença vai saindo, e a enfermidade desaparece pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Eu já contei aqui para vocês algumas vezes, alguns testemunhos, de algumas vezes em que eu estive pregando a palavra de Deus, e eu vi Deus fazer sinais no meio do seu povo, simplesmente através da pregação, antes mesmo de eu impor as mãos, antes mesmo de eu fazer uma oração, só de a pessoa ouvir a palavra, receber, crer, se apoderar da promessa, ela já ser curada para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu já vi o Senhor expelir doenças graves, caroços desaparecerem de seios de mulheres que estavam à beira de uma cirurgia, pronta para ser operada, para retirar o caroço cancerígeno, e pelo poder da palavra, essa pessoa chegar diante do altar e dizer, chorando, o caroço desapareceu, Jesus me curou. Isso acontece por quê? Porque a palavra de Deus promove cura, a palavra de Deus nos sara e nos livra da destruição. Louvado seja Deus. Levante a sua mão nesta noite e deixa eu abençoar a tua vida pelo poder desta palavra.
Deixa eu abençoar a tua vida hoje, dizer para você que Jesus te trouxe aqui, e hoje pode ser a noite da tua cura, hoje pode ser a noite do teu milagre, hoje pode ser a noite, enquanto você ouve esta palavra, a fé vai crescer, a tua fé vai aumentar, e ainda hoje, alguma coisa nova pode acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você crê, Jesus pode curar, Jesus pode entrar dentro do teu lar, com libertação, com sara, com cura, com milagres, porque Ele é fiel, e se alguém crê nisso, pode dar glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos para o Salmo 119 novamente, Salmo 119, o verso 105, aleluia. Terceiro motivo para nós lermos a Bíblia, para nós nos apegarmos à Bíblia, para nós voltarmos a buscar Deus através da palavra. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O salmista estava dizendo assim: quando nós estamos numa viagem, quando nós estamos numa jornada, caminhando em direção a algum lugar distante, nós precisamos nos guiar por lâmpadas. Naquele tempo, as lâmpadas, as luminárias, eram chamas de fogo, eram candeias, eram movidos a querosene, ou melhor, a azeite, né? Era assim que eles iluminavam o seu caminho, para saber onde estavam pisando, aonde pisar com segurança, onde estavam caminhando, para se desviar das pedras, se desviar dos espinhos, para se desviar de feras, de animais do caminho. Eles guiavam o seu caminho através de uma luminária, de uma lâmpada. Oh, meus irmãos, é por isso que ele usa esse exemplo, essa metáfora, para dizer, assim também no caminho da vida, na jornada da vida, eu preciso de uma lâmpada acesa para iluminar, para me mostrar por onde ir, para me mostrar o que fazer e o que não fazer, para me mostrar onde eu posso pisar com segurança e não me ferir, não me machucar. E como eu faço isso? O salmista estava dizendo: a minha lâmpada vai ser a tua palavra. A minha lâmpada vai ser a tua palavra, é ela que vai ser luz para iluminar a minha vida, para iluminar o meu caminho, para me mostrar a direção a seguir. Crente que não lê a Bíblia é um crente que vive sem direção. Crente que não lê a Bíblia é um cristão que não sabe que decisões tomar na sua vida. Ele vive confuso, ele vive preocupado, ele vive aflito. E aí, como ele quer tomar algumas decisões, na hora de decidir se ele muda ou não muda de casa e vai para outra, se ele aceita ou não aceita uma proposta de emprego, se ele casa com aquele fulano ou não casa com aquele fulano, quando ele está diante de alguma situação assim difícil, de decisão, de escolha, sabe o que ele faz? Ele vai atrás dos profetas, ele vai atrás do vaso fulano de tal, da irmã ciclana de tal, do cocó, do reteté, e aí ele vai pedir uma revelação, para que ele quer uma direção. Sabe por quê? Porque ele se esquece que a maior profecia, a maior revelação de todas, a maior fonte de direção está aqui nesse livro sagrado, a palavra de Deus. Palavra de Deus que não erra. Não que Deus não possa usar um profeta, Deus usa os seus profetas, e eu quero que Deus use ainda mais os seus vasos nesta igreja. Mas o que eu quero que você entenda é que a direção para a tua vida está na palavra de Deus. Os homens podem falhar, os homens podem errar naquilo que falam, mas a Bíblia nunca erra, a palavra nunca erra. A mensagem que sair direto do coração de Deus para o teu coração, vai acontecer muita coisa para tentar pará-la, mas não vai conseguir, porque ela vai se cumprir à risca na tua vida, em nome do Senhor. Quer tomar decisões sábias? Quer fazer escolhas certas? Quer ter direção para o teu caminho? Venha para a Bíblia, venha para a palavra, busque na palavra que Deus vai falar com você em nome de Jesus. Ela promove luz na tua vida.
Vamos lá, em quarto lugar, porque eu devo ler a Bíblia. Mateus 4,4 vai nos dizer, meus irmãos, muito claramente, porque eu devo me alimentar da Bíblia, porque ela é de fato o nosso alimento. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você já conhece esse texto? Jesus estava jejuando no deserto 40 dias e 40 noites. Satanás foi tentar Jesus lá, porque ele é astuto, ele é audacioso. Ele foi tentar Jesus no meio do deserto e disse, transforma essa pedra em pão para você comer, já que você está jejuando há 40 dias sem comer nada, transforma essa pedra em pão e coma, se alimente. Aí Jesus repreende Satanás e o combate no poder da palavra, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. E tem mais, nem só de pão vive o homem, mas o homem vive mesmo, é do alimento espiritual, o alimento que sai da boca de Deus, a palavra de Deus. Por que, pastor, então eu devo ler a Bíblia? Porque eu preciso alimentar a minha alma. Assim como você todos os dias toma café da manhã, almoça e janta e alimenta o seu corpo físico da mesma maneira, nós precisamos alimentar o nosso espiritual, a nossa vida espiritual, precisamos alimentar a nossa alma, precisamos alimentar a nossa vida com Deus, senão você vai crescer um cristão fraco, raquítico, desnutrido espiritualmente. Aí vai vir a luta, vai vir a prova, alguém vai se levantar, alguém vai falar mal de você, alguém vai te criticar, e você vai querer desistir, você vai querer abandonar a fé, você vai querer voltar atrás, mas a Bíblia diz que Deus não se agrada daquele que retrocede. Deus não te escolheu para retroceder, Deus não te escolheu para desistir, Deus não te escolheu para voltar atrás, Deus te escolheu para perseverar até o fim, para continuar caminhando, firme, forte, inabalável. E como você vai conseguir fazer isso? Através da meditação da palavra, se alimentando da palavra, comendo a palavra de Deus diariamente. É por isso que o crente sábio, ele vem para o culto de doutrina, para comer da palavra, para se alimentar da palavra. Aleluia! Eu tenho certeza que vocês toda terça-feira saem daqui um pouco mais fortes, um pouco mais alimentados, um pouco mais nutridos, um pouco mais fortalecidos no Senhor. Por quê? Porque essa palavra não volta vazia, ela vai produzir força, alimento na tua alma, na tua vida espiritual. Diga glória a Deus por isso. Vou lhe dar um quinto motivo para você perseverar na palavra de Deus. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 vai nos dizer que a palavra de Deus promove liberdade. E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes? E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste? Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Glória a Deus. Versículo 9, 2 Timóteo capítulo 12, versículo 9. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Outras versões dizem, não está algemada. No final da sua vida, irmãos, no final da sua caminhada, do seu ministério, Paulo foi preso lá em Roma. Passou tempos preso em Roma, algemado, no cárcere. Mas de lá de dentro da prisão, ele escrevia cartas, ensinando o evangelho, e enviava para as igrejas, ensinando o povo de Deus. E numa dessas cartas ele escreveu isso que acabamos de ler. Aleluia! Eu sofro trabalhos e até prisões, como se eu fosse um malfeitor, como se eu fosse um bandido. Eu estou aqui nesse cárcere, mas eu tenho uma coisa para dizer: a palavra de Deus que eu prego, que a igreja crê, ela não
está presa, ela não está algemada, ela produz liberdade para aquele que crê, para aquele que a busca. Louvado seja Deus. Labacandara chorebicala machera bacandarap. Deleba sober canduria serbe candaraia. O diabo pode lutar contra a tua vida, pode lutar contra a tua casa, pode lutar contra a tua chamada, pode tentar parar o teu ministério, mas ele sabe que ele não pode destruir essa palavra. Ela é viva e eficaz, ela é santa, ela é poderosa. Então medita nesse livro, aprende esse livro, leia esta palavra, se alimente desta palavra, pregue esta palavra, porque na medida que você deixar a palavra de Deus fluir em você, ela vai produzir liberdade dentro de você e para quem mais estiver te escutando. Quanto mais nós pregamos a palavra, mais libertos nós somos. Quanto mais nós vivemos a palavra, mais libertos nós somos. E quem estiver ao nosso redor também vai ser contagiado por esta mensagem que salva, que cura, que liberta o homem do pecado. Louvado seja Deus. Fique de pé comigo nesta noite, em nome de Jesus. Fique de pé comigo nesta noite, em nome de Jesus. Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para a liberdade espiritual. Deus não te chamou para ser escravo do pecado. Deus não te chamou para ser escravo do mundo, para viver como o mundo quer que você viva, para fazer o que o diabo quer que você faça. Não, Deus te chamou para a liberdade. Deus te chamou para ser livre em Cristo, e isso vai acontecer através da mensagem da palavra, através da edificação pela palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, meus irmãos, que esta mensagem fique gravada no teu coração mais uma vez nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma toda especial. Se você puder levantar a sua mão comigo, eu quero orar com você neste momento. Se você puder fechar os teus olhos, levantar as suas mãos e dizer: Senhor, me enche da tua palavra, me fortalece com a tua palavra, me renova pela tua palavra, me liberta pela tua palavra, me alimenta com a tua palavra, me cura, Senhor, pelo poder da palavra, me purifica com a palavra, me direciona pela palavra. Fale com Deus neste momento, porque o Senhor está dizendo: eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida, eu tenho coisas poderosas para realizar na tua chamada, na tua família, no teu ministério. Ei, crente, o Espírito de Deus está dizendo: me busca na palavra, se alimente da minha palavra, medita nesta palavra de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Deus está dizendo: eu vou encher a tua vida da palavra. Deus está dizendo: eu vou encher a tua vida de palavra, de graça, de poder. Oh, levanta a tua mão, recebe força de Deus hoje, recebe ânimo de Deus hoje, seja renovado pelo Senhor hoje, e deixe a palavra de Deus penetrar no profundo do teu coração. Orabacala bachuri minerabacala macharabacas. Meu Deus, aqui está o teu povo que ouviu esta mensagem que veio do teu coração. Ensina-nos, Senhor, a te buscar a cada dia na palavra, a ler, a meditar, a ouvir, a pregar, a viver, a observar os teus estatutos, os teus preceitos, as tuas orientações contidas nesse livro sagrado, Senhor. Não deixa nós nos apartarmos dele. Ensina-nos a meditar de dia e de noite, para observar o que está escrito na Bíblia Sagrada. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.